Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus pode nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, que diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Hoje, vemos vídeos na internet, onde existem igrejas, onde tem muita confusão. Vídeos onde, ao invés do pregador pregar aquela palavra que Jesus pregava, que João Batista pregava, que eles pregavam assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Nessas igrejas, a maior parte da reunião, o pregador fica gritando, o pregador fica ali gritando ali no microfone, as pessoas ficam ali tocando tambor, tocando pandeiro, e as pessoas rolando no chão, as pessoas pulando dentro da igreja, as pessoas gritando dentro da igreja. Mas a gente não vê, a gente não ouve a pregação, aquela pregação que Jesus pregava, aquela pregação que Jesus ordenou para que os seus apóstolos pregassem. A palavra de Deus diz que quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para pregar o Evangelho, Jesus ele disse para os discípulos irem pregando, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus ele ordenou para que os seus discípulos eles pregassem o arrependimento, eles pregassem o reino de Deus. E a palavra de Deus ela diz assim, que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é paz e justiça. Hoje existem pregadores, existem vídeos aí na internet que a maior parte da reunião o pregador está passando profecia que as pessoas vão ficar ricas. O pregador chama uma pessoa lá e fala: Deus está mandando eu te falar que você vai ficar rico, que Deus está preparando um carro, Deus está preparando uma casa. Mas aquele pregador ele não fala para aquela pessoa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Hoje nós vemos muitos crentes que estão no adultério, muitos crentes que falam mentira, muitos crentes que compram alguma coisa de alguém e não pagam. Existem muitos crentes que estão na prostituição, existem crentes que roubam. Por quê? Porque aquela palavra que Jesus pregava, aquela palavra que João Batista pregava, aquela palavra que Jesus ordenou para que os seus discípulos pregassem, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa pregação ela não está sendo pregada. O sermão do monte, é difícil a gente ouvir um pregador pregando o sermão do monte, aquela palavra que Jesus pregou para aquelas pessoas que é conhecida na Bíblia como o sermão do monte. Hoje muitos pregadores estão pregando que para o crente ser abençoado,
O crente tem que ter um carro novo, né? Uma casa nova, uma casa bonita. O crente tem que morar num condomínio de luxo. O crente tem que ter um apartamento de luxo. O crente tem que ter navio, barcos, iates. Mas Jesus, ele não pregou nada disso. Jesus, ele pregava o arrependimento. Jesus, ele pregava que o crente abençoado é aquele crente que se arrepende, né, das maldades que fez e aceita Jesus Cristo como Salvador da tua alma e para de fazer coisas erradas, para de falar mentira, para de roubar, para de praticar a prostituição, para de praticar o adultério e começa a praticar os ensinamentos de Jesus, passa a obedecer a palavra de Deus. Hoje, né, existem igrejas, né, que tem teólogo. Existe aquela igreja que tem um pregador que diz que ele é doutor em teologia, ele é mestre em teologia. Só que aquela igreja está em confusão, né? Aquela igreja, ela está, né, com muita confusão naquela igreja, porque mesmo, né, o teólogo estando ali pregando a teologia que ele aprendeu na faculdade, aquela teologia que ele aprendeu nos livros de teologia, naquela igreja tem crentes no adultério, naquela igreja tem crentes que roubam, naquela igreja tem crentes que falam mentira. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Hoje existem ateus que zombam dos crentes, que fazem piada, né, com o Evangelho, com a Bíblia. Por quê? Porque esses teólogos, porque esses ateus, eles não estão ouvindo a palavra que Jesus ordenou pregar sendo pregada, né? Esses ateus, eles ficam ouvindo os crentes rolando no chão, os crentes pulando, gritando, os crentes adulterando, os crentes na prostituição, no roubo, no adultério, né, na mentira, né? Então esses ateus, eles não estão vendo muitos desses crentes tendo um bom testemunho. E as pessoas que não são crentes, né, as pessoas que são de outras religiões, elas olham para os crentes, né, e até falam: olha, antigamente crente não fazia isso. Antigamente crente não usava essas roupas escandalosas. Antigamente crente comprava alguma coisa e pagava. Antigamente crente não falava mentira. E hoje está aí os crentes falando mentira, matando, roubando, destruindo, né? Então muitas vezes as pessoas que não são crentes, elas não veem os crentes fazendo o que Jesus Cristo disse para fazer, né? Quer falar a verdade, trabalhar honestamente, né? Quantos crentes, quantos vídeos que tem na internet de pessoas que se dizem evangélicos sendo presos pela polícia porque estavam roubando, estavam fazendo coisas erradas, né? Antigamente, né, nos tempos bíblicos, né, a Bíblia fala de pessoas que eram crentes e que foram jogados nas covas dos leões, né, foram jogados, né, foram até torturados, foram presos. Por quê? Porque eles estavam roubando? Não, porque eles estavam pregando o Evangelho, porque eles estavam servindo a Deus. E esses crentes foram salvos, porque eles perderam a vida deles aqui na terra, mas servindo a Deus. Hoje, muitos crentes estão sendo presos, porque têm cometido crimes. Por quê? Porque existe a confusão. Essas igrejas onde os crentes estão mentindo, enganando, roubando, falando palavrões. Esses crentes estão no adultério, na prostituição. Deus não está lá. O que está lá é o espírito da confusão.
Porque aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Hoje existem crentes que não têm paz na vida deles. Por quê? Porque eles estão na confusão. Mas a partir do momento que o crente, ele começa a obedecer a Deus, ele começa a praticar os mandamentos de Deus, ele começa a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. A partir do momento que esse crente, ele para de falar mentira, ele para de roubar e vai trabalhar honestamente. A partir do momento que o crente para de adulterar, a partir do momento que esse crente abandona a prostituição, esse crente, ele vai ter paz com Deus, porque Deus vai estar na vida dele. A gente vê aí as pesquisas, né, que o governo faz, né, que o número de evangélicos no Brasil está aumentando. O número de evangélicos, mas não o número de pessoas salvas. Porque hoje existem artistas, né, que são evangélicos, mas cantam músicas de prostituição, músicas que falam de adultério, né, músicas que têm palavrões. Hoje existem jogadores de futebol que se dizem evangélicos, jogadores de futebol até que foram batizados, até que frequentam igrejas, mas lá no campo, quando eles estão jogando, eles falam palavrão, eles xingam os outros, né? Eles ficam ali competindo para ver quem é o melhor, né? E Deus, ele não quer que o crente fique competindo para ver quem é o melhor. A palavra de Deus diz que Deus, ele quer que o crente seja humildade. Então, como que, né, um jogador de futebol, ele pode dizer, um crente fiel a Deus, se ele fica xingando os outros lá durante o jogo, se ele fica falando palavrão durante o jogo, se ele fica querendo ser melhor que os outros? Como que um cantor que canta músicas, que fala que o adultério é bom, que a prostituição é boa, como esse cantor pode dizer que ele é fiel a Deus, se ele canta que as obras do diabo são coisas boas? Então, esse cantor, esse jogador de futebol, ele ainda não se converteu a Cristo. Ele ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Porque aceitar Jesus Cristo não é somente levantar a mão e dizer: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, eu te aceito como Salvador da minha alma. Não é só isso, não. O crente aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma é o crente, é a pessoa praticar o que Jesus ensinou, fazer o que Jesus ensinou a fazer, o que Jesus disse que o crente tem que fazer. E hoje a gente vê tantos teólogos. Existem igrejas que, para ser um pregador da palavra, tem que ter um diploma de teologia. A gente vê tantos teólogos hoje no Brasil e tanta confusão dentro das igrejas. E esses teólogos, com tanta sabedoria da Bíblia que eles dizem que têm, eles não têm resolvido essas confusões dentro das igrejas. Quantos vídeos de brigas até dentro da igreja? Quantos vídeos de pregadores adulterando, pregadores da prostituição, pregadores que roubam, crentes que roubam, crentes que praticam o mal. Por quê? Porque essa igreja não tem Deus. Aquela igreja que tem confusão é uma igreja que não tem Deus. Pode estar até escrito o nome de Deus, ou de Jesus, ou do Espírito Santo lá na fachada da igreja, só que Deus não está ali. Por quê? Porque tem confusão ali naquela igreja.
tem adultério, tem prostituição, tem roubo. Mas aquela igreja, onde tem aquele crente que trabalha honestamente, aquele crente que fala a verdade, aconteça o que acontecer, aquele crente que tem um casamento de acordo com a palavra de Deus, aquele crente que tem uma vida conforme a vontade de Deus, aquele crente que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo. Então aquela igreja que tem esse crente que é fiel a Deus, ali Deus está nessa igreja. Porque a igreja não é 4 paredes, mas a igreja é o povo, é as pessoas que servem a Deus. Mas existem igrejas que não são de Deus, por quê? Porque aqueles crentes vivem na confusão. Muitas vezes o crente, ele fica feliz, porque quando os músicos da igreja começaram a tocar pandeiro, tocar tambor, eles caíram, eles rolaram no chão e ficam felizes, porque eles pensam que o Espírito Santo derrubou eles. Só que lá na casa deles, eles falam palavrão, eles praticam adultério, eles falam mentira lá na empresa onde eles trabalham, eles ficam contando piada, falando mentira, né? Então, esses crentes que fazem isso não fazem parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo. Porque Deus não é Deus de confusão. Aquele crente que vive em confusão, ele não está servindo a Deus. Ah, mas aquele crente, quando ele ora, o milagre acontece, as pessoas são curadas de câncer, são curadas de várias doenças, só que se lá na casa dele, aquele crente, ou lá na empresa que ele trabalha, aquele crente, fala mentira, fala palavrão, rouba, destrói, vive no adultério, vive na violência, pratica a violência. Quantos pregadores que praticam a violência dentro da casa deles? Então, esses crentes, eles vivem na confusão. Não é a igreja de Cristo. Mas a igreja que obedece a Deus, a igreja que pratica os ensinamentos de Deus, essa é a igreja de Deus, é a igreja que Jesus vai levar. Porque até Jesus Cristo disse que naquele dia, muitos crentes vão falar: Senhor Jesus, Mestre, em teu nome eu expulsava demônios, eu fazia milagres, eu pregava, eu fazia tantas coisas na igreja em teu nome, Senhor Jesus. Mas Jesus vai falar para essas pessoas: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, porque vocês pregavam, vocês operavam milagres em meu nome, só que também vocês viviam na violência, vocês viviam no roubo, na prostituição, no adultério. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E quem são esses santos? São aqueles crentes que obedecem a Deus, né? São aqueles crentes que, ainda que não são perfeitos, mas se eles errarem, eles ajoelham e pedem perdão para Deus e não praticam mais aquele erro, né, que cometeram, né? Por exemplo, o crente, ele falou uma mentira, mas ele ajoelha e pede perdão, fala: Senhor Deus, me perdoa pela mentira que eu vou fazer, eu não vou mentir mais. E aquele crente nunca mais vai falar mentira, porque pedir perdão não é pedir perdão hoje e amanhã voltar a fazer aquela mesma coisa errada que fez, não. Pedir perdão para Deus é pedir perdão
pelo erro que cometeu e não cometer mais aquele erro. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos então estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor nos revelou, Senhor Deus, palavra de salvação, porque o Senhor quer nos salvar, Senhor Deus. O Senhor quer que estejamos eternamente com o Senhor aí na glória, te servindo, Senhor Deus. Mas para isso temos que praticar os teus ensinamentos, Senhor Deus, os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos que estão vendo esse vídeo e nós que estamos aqui na tua casa de oração, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.